Este aqui é o canal Investidor Cético. Neste vídeo aqui nós vamos fazer uma análise comparativa de duas ações muito similares, as ações da Vale e da Bradespar, e essa é uma dúvida comum de muitos investidores, né? Se as duas são tão parecidas, qual delas que eu deveria escolher? E é sobre isso que eu pretendo falar nesse vídeo. Dúvida cruel: Vale 3 ou Bradespar, BRAP 4? As duas empresas são muito similares no que diz respeito ao seu negócio e ao seu fator de risco. A Vale é uma empresa mundialmente conhecida do setor de mineração, principalmente, também um pouquinho de siderurgia, um pouco de logística, mas a mineração é a área na qual ela é mais reconhecida. Enquanto a Bradespar é uma holding, então é uma empresa de participações do Bradesco e que participa de uma única empresa, a Vale. Então, quando nós falamos efetivamente do negócio, da geração de renda, as duas empresas a gente pode dizer que são idênticas. Então, qual é a questão de escolher entre uma e outra? Vamos ver aqui as diferenças e similaridades entre elas, sendo que a similaridade mais óbvia já foi falada. Quer dizer, as duas elas têm o mesmo fator de risco em termos de negócio, porque são o mesmo negócio. Mas falando em tamanho, capitalização de mercado, a Vale é o grande gigante da Bolsa Brasileira, com uma capitalização de mercado de quase 400 bilhões, enquanto a Bradespar tem uma capitalização de mercado significativamente menor, de 11,2 bilhões, mas basicamente tudo que está aí dentro é Vale, então a gente pode dizer que o Bradespar é um acionista relevante da Vale. Uma coisa interessante, essas definições do que é uma large cap, do que é uma small cap, variam bastante de analista para analista, de investidor para investidor. Não existe uma definição formal, um manual oficial que diga o que é uma small cap e o que não é uma small cap. Na carteira do investidor, que é a Research, onde eu trabalho como analista, casa de análise, onde eu trabalho como analista, nós temos um critério nosso de small caps. Nós consideramos como small cap uma ação que tem, uma empresa, que tem uma capitalização de mercado inferior a 10 bi. Então a gente pode ver que a Bradespar ela está ali quase na risca. Se ela der uma escorregadinha, ela cai para uma small cap no nosso critério. Ela não é, ela faz parte do grupo das large caps, mas vamos dizer assim, que ela é a classe baixa da classe alta. Ela está ali na extremidade inferior das large caps brasileiras. Então a diferença entre as duas em termos de tamanho é bastante significativa e bastante esperada, não poderia ser diferente. Se uma basicamente só investe na outra, ela certamente não poderia ser maior que ela. E a participação da Bradespar na Vale, ela é hoje, numa quantidade de ações de 163 milhões de ações e algumas coisinhas aí, que pela cotação do dia que eu estou fazendo essa gravação, eu estou fazendo essa gravação no dia 6 de dezembro, então a cotação de fechamento de hoje foi 87,97, a gente pode dizer que essas ações da Vale em poder da Bradespar têm um valor de 14,4 bilhões de reais. Então veja que interessante, a participação da Bradespar na Vale é maior do que, então, em valor, maior do que o próprio valor da Bradespar. Esse fenômeno, ele é um fenômeno bastante conhecido no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, que é o chamado desconto de holding, ou também conhecido como efeito da soma das partes. Em inglês se chama o sum of the parts, e inclusive aqui no canal tem um dos primeiros vídeos que foi feito sobre a análise de ações aqui no canal, foi da Itaúsa, que também é uma holding, e lá eu explico um pouco melhor essa questão do efeito da soma das partes, que faz com que tipicamente holdings, empresas de participação, tenham um valor menor do que o valor
das participações que elas têm por valor de mercado mesmo. Tá? Então, no caso da Bradespar, ela é uma holding, o que ela tem de ações da Vale vale mais do que ela própria, então ela tem um desconto. E esse desconto, neste momento, está na faixa de 22%, o que é um desconto extremamente generoso, principalmente se a gente considerar um fator que este efeito da soma das partes, ele costuma afetar majoritariamente holdings diversificadas. E tem várias explicações sobre o porquê que esse efeito acontece, mas uma das explicações é exatamente que por ser diversificada acaba não tendo tanta eficiência, acaba trazendo aí um monte de coisas juntos. Vamos imaginar uma Itaúsa, por exemplo. A Itaúsa, ela tem maior participação dela ali no próprio Banco Itaú, ela tem participações em outras empresas. Mas ela é uma holding já um pouquinho mais diversificada, diferente da Bradespar, que é 100% Vale. Então alguém pode argumentar, olha, Itaúsa é muito bacana, tem aí uma parte significativa de Itaú, do Banco Itaú, mas tem ali algumas coisas ali, tem algumas impurezas, né? Alguns investidores podem falar, olha, eu não gosto tanto dessas outras empresas, então eu vou aplicar uma punição aqui no preço. Numa empresa como a Bradespar é um pouco difícil de explicar isso, porque nós estamos falando de uma holding que tem um único investimento. Então, por que um desconto tão grande, né? Sendo que mundialmente esse desconto da soma das partes costuma oscilar aí ao redor de 15, às vezes 10, 15, 18%. É raro chegar nos 20%. E a Bradespar tem um desconto superior a 20%. E aí tem algumas possíveis explicações para isso. Uma das explicações que outros analistas, gestores costumam dar é que a Bradespar tem um processo judicial de uma empresa chamada Litel. É um processo de 1,4 bilhões de reais, então nós estamos falando de um valor grande, e que ele é classificado como um processo com possível chance de êxito da parte de quem está processando. Então esse processo ele é descrito ali nas suas características principais, nas próprias notas explicativas lá da Bradespar, e tem a classificação que é típica, a classificação padrão usada em auditoria, em contabilidade, que classifica um processo, conforme a chance de êxito, como remoto, possível e provável. Nessa sequência, então o remoto seria aquele com pouquíssima chance de êxito, o possível, aquele com alguma chance de êxito, e o provável com uma maior chance de êxito, novamente, do lado de quem está processando. O Bradespar não está processando, ela é o lado passivo desse processo. Para quem aqui já é frequentador do canal Investidor Cético e já um pouco mais ligado aí nas questões do pensamento crítico, né? Talvez poderia pensar assim, puxa, a ordem deveria ser diferente, deveria começar com o possível. Porque, afinal de contas, qualquer coisa é possível. É possível que o sistema solar seja invadido pela Estrela da Morte, comandada pelo Darth Vader, que vai ligar seus raios. É possível, tudo é possível. Então a sequência talvez deveria ser possível, né? E aí sim, remoto no meio e provável, aquele com maior chance de êxito. Mas enfim, isso é um padrão contábil, um padrão de auditoria. O possível, neste caso, então, estaria no meio, e este processo é classificado como possível. Então, ele está ali como um risco médio. E alguns analistas, então, atribuem esse grande desconto à existência desse processo. E aí uma coisa que é interessante mencionar, como a Bradespar é uma holding que investe em uma única empresa, todos os riscos da Vale acabam impactando na Bradespar. Quer dizer, se acontecer um novo Brumadinho na Vale, isso reflete na Bradespar. Mas um risco que é intrínseco, único, da Bradespar não vai extravasar para a Vale. Então, alguns analistas, alguns investidores enxergam que a Bradespar tem um risco adicional em relação à Vale. Ok, essa é uma possível explicação. Tá? Temos aqui um argumento que vale a pena ser melhor explorado. Mas então a gente já viu que tem um desconto bem grande.
Há um desconto que é até maior do que o desconto que costuma ser tipicamente aplicado em holdings diversificadas. E quando a gente vai para os indicadores fundamentalistas, os múltiplos, a gente também vê uma vantagem interessante aqui para a Bradespar. Múltiplos de valor. Então, PL, preço-lucro, a Vale em 3,9, a Bradespar menor ainda, 2. O EV/EBITDA, a outra métrica aqui de valor, 3,7 na Vale. É interessante chamar a atenção que tanto o preço-lucro quanto o EV/EBITDA, né, o Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, né, os lucros antes de juros, amortização, depreciação e impostos, são bem próximos. Lá na carteira do investidor a gente gosta quando esses números ficam bem próximos. Então isso é muito interessante, são bem consistentes e a Bradespar tem uma vantagem em relação à Vale, uma vantagem significativa, apesar que a Vale está muito barata. A Vale está tão em termos absolutos, a Vale está tão barata que algumas pessoas falam assim, olha, eu nem vou olhar para o Bradespar, porque Vale a esse preço é para comprar, né? A Vale, né? Fazendo assim um trocadilho meio infame aqui. Com relação ao dividend yield, as duas têm dividend yield bastante alto, mas a Bradespar mais alto ainda, tá? Então, estamos falando aqui de 31, nesse momento a Bradespar é uma das recordistas de dividend yield da B3, e a Vale com 8,29, tudo bem que essa distribuição de dividendo das duas empresas não tem sido muito regular nesses últimos anos. As duas têm distribuído dividendos nos últimos 5 anos sem falhas, tanto que a Vale faz parte da carteira de dividendos da carteira do investidor. Um dos critérios que a gente usa é que a empresa tenha distribuído dividendos nos últimos 5 anos, e a Bradespar está na carteira quantitativa de dividendos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, as duas distribuíram dividendos nos últimos 5 anos, mas elas não necessariamente tiveram lucro. Teve um ano, aqui o ano de 2019, as duas empresas apresentaram prejuízo, previsivelmente, se uma apresenta, a outra apresenta também, tanto que, como dá para ver aqui no quadro, o payout, o dividend payout, o quanto do lucro que é distribuído, nesse ano ficou negativo. Ou seja, a empresa não gerou lucro nesse ano, ela distribuiu o dividendo, mas distribuiu o dividendo aí das suas reservas, tinha dinheiro para distribuir, mas não foi lucro realizado nesse ano. E mesmo essa distribuição nas duas, às vezes acontece de forma um pouco irregular, aquela coisa que num ano distribui um pouquinho, aí de repente num ano excepcional distribui um montão. Isso não é o ideal para uma carteira de dividendos, apesar de ambas estarem em nossas carteiras de dividendo. Mas no mercado brasileiro também, às vezes a gente acaba ficando um pouco sem opção. Então vamos seguir por aqui, pelo menos por enquanto. Em termos de rentabilidade, a métrica do ROI, o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, as duas excelentes. Lá na carteira do investidor, a gente considera como nota 10 o número 20. As duas estão com larga vantagem sobre o número 20, sendo que o Bradespar com mais larga vantagem ainda, 75,8 contra 57,3 da Vale. Então, aqui a gente pode observar que quando a gente fala de números e de métricas, a Bradespar tem uma vantagem significativa em relação à Vale. Quando a gente fala do desconto de holding, Bradespar igualmente tem uma vantagem significativa em relação à Vale, e sabemos que tem uma pegadinha aí, que é o tal processo de 1,4 bilhão. E agora, até que ponto que esse processo deve ser considerado como uma coisa importante e relevante? Então vamos lá. Esse é o momento, talvez, de eu falar um pouco das decisões que foram tomadas lá na carteira do investidor, a minha visão pessoal, como eu enxergo isso, e contar um pouco aí de algumas outras coisas interessantes a meu respeito. Mas vamos lá. As duas empresas são componentes de carteiras da carteira do investidor. A Vale está em 3 carteiras. Ela está na carteira de dividendos, ela está na nossa carteira Quality, das empresas de qualidade, são aquelas empresas assim consideradas previsíveis, sólidas e com baixo endividamento,
e ela está em uma carteira nossa chamada Bold, que vem de ousado em inglês, que é uma carteira que supostamente deveria ser de empresas de alta volatilidade, apesar que a Vale não tem alta volatilidade, e a Bradespar também não tem. As duas têm um índice beta baixo. Já a Bradespar faz parte da carteira quantitativa de dividendos, que é uma carteira recente, uma carteira da qual eu falei até bastante aqui no canal, e aqui a gente consegue enxergar um padrão interessante, que os analistas humanos da carteira do investidor escolheram a Vale para as carteiras de alocação discricionárias, ou seja, aquelas carteiras em que há margem, há possibilidade de o analista dar o seu pitaco pessoal. Na carteira quantitativa, não. Então, os analistas humanos optaram pela Vale, o analista robótico que cuida da carteira quantitativa optou pelo Bradespar. Nós temos call de compra aberto, então, neste momento, no momento dessa gravação, para as duas. Então, se alguém me perguntar assim, mas qual que é para comprar? Qual que é compra? Pelos critérios lá da carteira do investidor, na nossa lista de calls de compra em aberto, eu posso dizer as duas são compra. Só que talvez a gente possa dizer que conforme a intenção, conforme o objetivo do investidor, uma ou outra pode ser um pouco mais vantajosa. Então vamos ver em que circunstância uma ou outra podem ser mais vantajosas. E o que eu faria, pessoalmente? Como é que eu enxergaria essa situação se eu tivesse que tomar uma decisão? Eu vejo da seguinte forma: se o seu objetivo é investir numa empresa ou fazer trade em uma empresa, em uma ação que tenha, por exemplo, grande volume e que tenha derivativos líquidos, imagina que você é aquela pessoa que gosta de fazer lançamento de puts, de opções de venda, para ganhar prêmio e eventualmente comprar a ação com preço mais baixo e ir formando um desconto ao longo do tempo. Ou se você já tem as ações em carteira e você gosta de lançar calls, né, opções de compra, para tentar reduzir o custo da sua carteira, nesse caso eu não tenho o que pensar. A Vale é a sua ação, porque na Vale você tem grande liquidez de opções, grande liquidez de derivativos, então as coisas ficam muito mais tranquilas. Para trading, para operações de curto prazo, operações de giro mais rápido, a Vale também sai na frente porque ela tem um enorme, gigantesco, insano volume. Apesar que as volatilidades das duas são muito parecidas. Normalmente, uma empresa com volume um pouco mais baixo costuma ter mais volatilidade. No caso de Vale e Bradespar, elas têm volatilidades que são mais ou menos equivalentes. Já se você pretende colocar essa ação numa carteira de dividendos, uma coisa mais tranquila, né, eu provavelmente preferiria a Bradespar, apesar de eu já ter dado meu voto lá atrás numa carteira discricionária em que eu coloquei a Vale numa carteira de dividendos. Mas hoje, olhando, por exemplo, os números, analisando aí friamente e tentando levar em consideração o fator qualitativo associado ao tal processo, eu diria, olha, Bradespar, para quem está querendo fazer uma carteira que não vai ter grande movimentação, talvez uma carteira de dividendos, uma carteira mais tranquila, Bradespar fica uma opção melhor, porque os números são melhores e o desconto é muito grande. E aí que vem a parte que eu disse que eu queria falar um pouquinho assim da minha própria vida, do meu passado. Uma curiosidade aí para quem não me conhece, está me conhecendo agora, é que eu comecei a minha carreira profissional em empresa de auditoria, né? Eu fui há muito tempo, estou falando em 1994, tá? São quase 30 anos de carreira profissional. Eu comecei a carreira profissional como trainee de uma empresa, aquelas que eram chamadas as Big Six na época, as 6 grandes, e que hoje são as Big Four, 2 já sumiram, tá? Mas por ter trabalhado em auditoria, então eu sou um pouco familiarizado com essa questão da avaliação das chances de êxito de processo. O fato de ter um processo classificado como possível, não provável, mas seria melhor que fosse remoto, não me assusta tanto. E tem outro fator. Quando eu enxergo o tamanho desse desconto, o desconto de holding,
e os outros indicadores fundamentalistas, eu fico com uma percepção, e aí é importante dizer que é uma percepção de linha mais qualitativa, não quantitativa, então é uma coisa que envolve subjetividade. Olhando isso, na minha visão, esse risco é um risco comprável, é um risco que vale a pena assumir. O tamanho do processo e a possibilidade de êxito desse processo, eu entendo ele como largamente compensável pelas vantagens e pelo tamanho de desconto que o Bradespar tem em relação à Vale. Então, novamente, para a gente fechar o assunto aqui, né? A minha visão, como eu enxergo as coisas, é difícil de separar as duas, porque eu, como profissional, como analista profissional, já botei call nas duas. As duas estão com call aberto de compra nesse momento. Bradespar preferiria se fosse para uma carteira estática, da qual eu não vou fazer nada, por exemplo, uma carteira de dividendos, em que eu não vou fazer nenhum tipo de operação, não vou usar como garantia, não vou lançar opções nem nada. E se eu fosse fazer alguma coisa que envolvesse derivativos ou que eu quisesse fazer hedge de uma forma um pouco melhor, então eu gostaria de ter derivativos líquidos daquela ação, operações para tentar reduzir o custo, etc., eu iria de Vale. Essa seria a minha escolha. E você, né? Qual que seria a sua escolha? Tá? Assumindo que as duas empresas são basicamente empresas idênticas em termos de risco principal, a Bradespar tem um risco adicional, ainda que seja um risco classificado como possível. O tamanho das duas é assim, escandalosamente diferente, mas é esperado. Mas o negócio, o fator de risco associado ao negócio é o mesmo para as duas. Então fica aquela coisa, qual você preferiria? Qual que você acha que é mais adequada para o seu perfil de investidor? É até interessante, se você tiver visões diferentes do que foram apresentadas aqui, por favor, coloca aí nos comentários, me diz aí o que você acha. Na minha visão, é uma coisa um pouco difícil de decidir, porque as duas, em particular, neste momento, considerando os números, as duas estão muito boas. A vontade de comprar as duas ao mesmo tempo, apesar de que não tem nenhum ganho de diversificação colocando essas duas ações em carteira. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eventualmente até te ajude a tomar algum tipo de decisão de investimentos. E a gente se vê no próximo vídeo.